Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno insuportável aqui, essa gentalha nojenta cometendo crime todo dia, e eu não consigo me livrar deles, e ao mesmo tempo estão aqui, ó, destruindo. A única coisa que eles não destruíram ainda são os vídeos do YouTube. Eu vou continuar fazendo aqui, tá? No vídeo de hoje o tema é esse aí, tá? O que o presidente do Banco Central e o aeroporto Salgado Filho têm em comum. Então saíram duas notícias aí, uma envolvendo o aeroporto Salgado Filho, lá do Rio Grande do Sul, porque está aquele esquema lá das enchentes e tal, e uma notícia também sinistra aqui, ao mesmo tempo reveladora, do presidente do Banco Central, tá? Então vamos falar aí sobre essas duas notícias e ponderar o que elas têm em comum, e ao mesmo tempo também vou falar aqui de alguns detalhes que eu fui pesquisar que são assim inacreditáveis e que demonstram a bizarrice da direita brasileira, um negócio assim inacreditável. O Brasil realmente é um país assim dificílimo de caminhar por conta dessa direita medíocre, asquerosa que a gente tem aqui. Eu vou dar mais uns dois exemplos aqui, assim, de baixíssimo nível do que essa gente. Mas vamos lá. Então, pessoal, antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez meu novo livro de poemas, né, que na verdade nem é tão novo, publiquei no final do ano passado, e estou aqui tentando me livrar dessa gentalha para poder vender o livro e tudo mais, tá? E também, como eu já falei para vocês aqui, eu tô já terminei aqui meu romance e já estou esquematizando com a editora para tentar publicar nos próximos 2 meses aí, tá? E aí eu aviso vocês aqui. E se eu conseguir me livrar dessa gentalha, de repente eu consigo vender meus livros aqui e tal, reencontrar meus amigos e tudo mais, tá? Então vamos lá, vamos começar na verdade pela questão dos aeroportos, tá? Do aeroporto lá, né, do Rio Grande do Sul, e depois falar dos aeroportos de maneira geral, tá? Para depois conectar com o presidente do Banco Central. A notícia tá aqui na página do Leandro Demore, tá? Lá no Instagram, vou deixar o link para vocês aí. Presidente, aí tem um vídeo, tá, que ele coloca o seguinte título aqui: presidente da Fraport ameaça devolver o aeroporto de Porto Alegre, tá? E aí a mulher tá falando, ela é a presidente, né, do aeroporto, ela diz o seguinte, ó: e se não recebermos dinheiro, eu não quero ser negativa, mas qual é a nossa possibilidade? Devolvemos a concessão. Devolvemos a concessão, quer dizer, ela ganhou uma concessão do Estado para poder funcionar como iniciativa privada e como, enfim, né, mercado, né, como concorrência, mercado, Estado mínimo, etc. e tal, né? E isso para um barato ali, que são os aeroportos, que já também é um negócio extremamente questionável. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Quase lugar nenhum do mundo os aeroportos são privados, é quase tudo público, por 2 motivos. Primeiro, porque é segurança nacional, né? O aeroporto é segurança nacional, onde transitam ali, enfim, né? Vem coisa de fora, saem estrangeiros daqui, quer dizer, na mão da iniciativa privada isso fica muito mais difícil de controlar. Nos Estados Unidos, por exemplo, não cai nessa, né? Lá tem aquelas garagens de avião, né? Enfim, que são privadas, mas o controle do aeroporto é público, é do Estado, né? Por uma questão de segurança nacional e também porque o Estado tem muito mais dinheiro, né? Então acontece um problema, o aeroporto acaba tendo prejuízo, o Estado supre isso aí. O mercado deu prejuízo, vai à falência, acabou, né? E aí não funciona mais, não tem mais, né? Enfim, não tem mais avião, não tem mais voo. Quer dizer, é um negócio que não pode parar, né? Enfim, e aí a mulher quer isso, ó, e aí ela quer dinheiro do Estado, né, para poder continuar funcionando, senão ela devolve a concessão, né? Então já dá para fazer esse resumo aí, né? O mercado funciona assim, ó, o Estado investe, bota na mão da gente para a gente ganhar dinheiro, se der preço a gente devolve, né? É um negócio inacreditável, ficam aí vendendo papinho furado do Estado mínimo, né, para depois ficar pedindo dinheiro pro titi Estado, né, porque não conseguem gerir bem lá. O Demore diz o seguinte aqui, ele diz: mas o que acontece se a Fraport devolver o aeroporto Salgado Filho? A empresa Fraport pode devolver o aeroporto Salgado Filho caso o poder público, nós, né, pagadores de impostos, não paguemos pela reconstrução. Eles querem o dinheiro do Estado, nosso, né? A empresa, né, não está amparada em contrato para sequer pedir ressarcimento por isso, a não ser em caso de interpretações, aspas, criativas, né? Era ela, a Fraport, obrigada a assegurar o aeroporto, obrigada por contrato,
Segurar no sentido de fazer um seguro, né? Contrato esse do qual ela tinha conhecimento dos riscos, inclusive da situação geológica do aeródromo. Isso está escrito no documento, certo? E enchentes são seguradas neste caso, basta ler a apólice, não requer muita sabedoria. A Fraport alega que o seguro cobre apenas 130 milhões de reais e que isso não seria suficiente. Primeiro, que me chama a atenção, né, a ele, o Demore, ela saber disso de antemão sem inventariar as perdas, o que ainda não fez. Mas sigamos, né, ele continua explicando aqui. Ora, o prêmio de um seguro é proporcional ao custo da apólice. Quem negociou essa apólice foi a Fraport. Ela pagou o quanto achava que tinha que pagar ou economizou o quanto achava que tinha que economizar. A responsabilidade pela negociação é dela. É a mesma coisa a gente tem um carro, por exemplo, né? Se a pessoa tem um carro, enfim, você faz o seguro até certo ponto, você só ganha até certo ponto. Se você fizer um seguro de perda total, você ganha tudo, né? É assim que funciona, né? E aí ele finaliza, né? E se ela abandonar o aeroporto e voltar para a Alemanha, né? Que é o país dela? Eu apurei, ele diz, né, que a Infraero tem total condições de reassumir o Salgado Filho. Claro que tem, né? A Infraero já chegou a ser uma das maiores administradoras de aeroportos do mundo antes de ser ferida de morte pelas concessões. O setor aéreo hoje está nas mãos dos lobbies privados, concessionárias e companhias aéreas. Estaria também o Ministério dos Portos e Aeroportos e a ANAC. Esses órgãos estão trabalhando no melhor do interesse público ou privado. Questões. Eu fui pesquisar e é até pior do que isso, porque não está nem na mão da iniciativa privada. Isso é que é o bizarro da direita brasileira. Vamos ver aqui? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, ó, para trocar com vocês isso aqui. Vamos ver aqui, vamos abrir aqui. Então vamos lá, tá? Deixa eu ver aqui o seguinte, pessoal. Deixar aqui separado isso aqui, porque isso aqui é importante. Vamos lá. Notícia do consultor jurídico, tá? Do dia 21 de janeiro de 2024 agora, né? No início do ano. Texto da Mariana Carnais, tá? Então, estatais estrangeiras nas atividades estratégicas nacionais. E aí ela vai ponderando aqui, né? Começa falando de como que isso começou, década de 90 e tal, e chega num parágrafo que interessa a gente aqui. Ela diz, de maneira exemplificativa, o setor... E aí ela vai falar de empresas estatais estrangeiras que vieram para cá comprar as empresas estatais brasileiras, vendidas pela direita a pretexto de privatizar para tornar mercado. Né? Olha só. De maneira exemplificativa, o setor elétrico é expressivamente comandado pela chinesa State Grid, que controla 24 concessionárias de energia elétrica brasileiras. E em 2023 venceu o maior lote do leilão de transmissão de energia promovido pela ANEEL, certo? Ainda no setor elétrico é possível citar a Enel, controlada pelo governo italiano. O governo italiano controla uma empresa brasileira aqui, né? Não é uma empresa italiana, não. Já seria bizarro, né? Mas enfim, é o governo italiano, certo? E é responsável pela área de concessão da antiga Eletropaulo, tá? Na área de portos, vamos ver aqui, na área de portos, a chinesa CM Ports também adquiriu o controle da brasileira TCP, passando a atuar no mercado brasileiro. E mais recentemente, a AENA Desarrollo, que é uma empresa espanhola, tá, o governo espanhol tem maioria acionária, venceu a licitação de aeroportos, levando, dentre outros, os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e Uberlândia, em Minas Gerais, sendo que já atuava nos aeroportos internacionais de Maceió, Alagoas, Recife, em Pernambuco, João Pessoa, João Pessoa, na Paraíba, e Aracaju, em Sergipe. Então, quer dizer, tem empresas estatais de outros países vindo para o Brasil comprar aqui setores estratégicos do Brasil que são vendidos a pretexto de gerar, né, a pretexto de que o Estado gere mal e que tem que ir para a mão da iniciativa privada. Estatal não é iniciativa privada. Estatal é governo. A gente está dando, né, vendendo aqui empresas brasileiras para governos de outros países gerirem. É um negócio inacreditável. Ninguém faz isso no mundo com o mínimo de bom senso, com o mínimo de dignidade, de independência. Não faz, né? Só a direita brasileira.
Então, assim, já vale um comentário antes da gente finalizar isso aqui. Até a privatização da direita brasileira é um simulacro. Tá aqui, ó, né? Até a privatização dessa gente é um simulacro. Eles não privatizam nada, botam na mão de um Estado estrangeiro, de uma empresa estatal, né, da China, da Espanha, né? Enfim, para fazer um tipo de gerenciamento que é estatal, que é público, né? Que a gente poderia fazer aqui perfeitamente. E aí você vê as notícias, é um negócio inacreditável, inacreditável. A verborragia que sustenta isso é um negócio muito fraco, né? E a gente lendo um pouquinho só de bom senso a gente entende. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para depois passar para o Campos Neto, né? Vamos lá, vamos para os prints, tá? Estatais, notícia do Valor Econômico, tá? Estatais estrangeiras gastam 120 bilhões no setor de infraestrutura no Brasil e movimento vai crescer. Setor de infraestrutura, essa notícia aqui sabe de quando é? 2019, governo Bozo, tá? Então vamos lá. O desenho do setor de infraestrutura no Brasil tem ganhado novo contorno, com a maior presença de estatais estrangeiras em concessões, parcerias público-privadas e obras. Em 5 anos, ou seja, ali basicamente o tempo que a direita passou a governar, né, mais de 120 bilhões foram gastos por companhias internacionais em aquisições, fusões ou pagamento de outorgas. Esse movimento vai crescer. Boa parte dos investimentos é liderada por estatais chinesas, mas elas estão longe de ser as únicas nesse processo. Companhias cujos acionistas relevantes, que são na verdade os majoritários, né, são os governos da Espanha, França, Itália, Alemanha e Colômbia, reforçam seu posicionamento no mercado brasileiro de infraestrutura, o maior da América Latina. Quer dizer, vale lembrar que esse cidadão aí, o tal do Tarcísio, que agora é governador de São Paulo e está aí pleiteando a presidência da República, foi o pior investimento público da história. Vai ver as taxas de investimento público nesses países aqui. Eles estão investindo. Quando eles vêm comprar uma estatal nossa, eles estão fazendo investimento público no lugar da gente aqui dentro, né? Enfim, e aí vale também dizer o seguinte, vale ponderar aí, porque tem aqui uma notícia de que alguma coisa aconteceu nesse sentido em 2023, quer dizer, ano passado, no governo Lula. Então é importante ver aí, pesquisar por que isso aconteceu no governo Lula, que não é um governo que defenda isso, né? Não defende. Mas resta saber o que acontece, porque muitas vezes essas situações não dependem apenas do governo federal, dependem também do Congresso e dessa tal governabilidade que é uma desgraça, né? Então tem que pesquisar isso aí para saber de onde vem, certo? Continuando a notícia, vamos lá. Os investimentos são vistos principalmente em energia elétrica, óleo e gás, mas o setor de transporte, com destaque para aeroportos e ferrovias, também atrai o interesse dessas estatais. Na área de distribuição de energia, cerca de 1/3 do mercado está na mão das estatais estrangeiras. 1/3 eles chamam de mercado, né? 1/3 do fornecimento de energia para os cidadãos brasileiros está na mão de estatais estrangeiras. Né? É um negócio inacreditável, assim, inacreditável. Enfim, nos aeroportos, né, 3 dos 10 maiores terminais têm participação acionária desse grupo de companhias. Em ferrovias, estatais chinesas e russas estudam investimentos em segmento em que os atuais operadores são empresas privadas nacionais. Certo? Quer dizer, é um negócio inacreditável, assim, inacreditável. E aí aqui entra o pulo do gato. Ó. Eles dizem aqui quais são o resultado, ou seja, né, essa onda aí de estatais estrangeiras comprando empresas brasileiras, seria, eles dizem mas seria, na visão deles, do Valor Econômico, reflexo de 6 fatores. Crise fiscal. Que crise fiscal? Como assim? Né? Desdobramentos da Operação Lava Jato, que reduziu o poder de fogo de grandes grupos nacionais e eliminou a barreira de ingresso de empresas internacionais no Brasil. Isso é a denúncia que se faz para a Lava Jato, é essa aqui. Agora, isso não é um desdobramento, né? A Operação Lava Jato não desdobrou isso, ela sabotou. Né? Hoje é muito evidente isso, né? Vai ver como é que os Estados Unidos funcionam nesse sentido aí. Eles não destroem as empresas, eles multam
as pessoas, punem as pessoas e a empresa continua funcionando, gerando emprego, e se não gerar emprego, eles fazem guerra para gerar emprego, né? Não estou dizendo para fazer isso, mas para se ver como é que a cabecinha é bem diferente, né? 3. Escassez de negócios em países cujo mercado de obras está maduro. Isso aqui não ficou tão evidente, né? 4. Taxa de retorno de empreendimentos no Brasil em um momento de liquidez internacional. Se existe uma taxa de retorno para isso, por que privatizar? Ou por que vender para uma estatal de fora, né? Se tem uma taxa de retorno, significa que é um serviço que chega nas pessoas, as pessoas gastam e dão retorno. Então, por que vender para uma estatal de fora, né? Enfim, e aí o 5, declínio de estatais brasileiras que endividadas têm vendido ativos e reduzido presença na economia com 200 milhões de consumidores, né? Enfim, isso aqui é uma balela, né? Porque declínio de estatais estariam endividadas, isso é conversa fiada, conversa fiada. A direita passou aí 5 anos, 6 anos governando e vendendo estatais que a gente vê que hoje venderam, por exemplo, a refinaria da Bahia, hoje está lá, é a gasolina mais cara do país, e as outras que são estatais, ou que tem ali majoritariamente o Estado, vendem mais barato. Então isso é conversa fiada, tudo conversa fiada. Bom, vamos lá. E o 6, transição para uma economia de baixo carbono que destaca o Brasil líder em agricultura e energia renovável. A transição para a economia de baixo carbono não precisa vender também a empresa para fazer isso, né? O que isso explica, né? Sabe? Enfim. E aí colocam o tal do Recupero, né, para falar. Mas para o ex-ministro da Fazenda e atual diretor da FAP, Rubens Recupero, diferentemente do Brasil, que nunca implementou um modelo de internacionalização de suas empresas, alguns países, com destaque para a China, adotaram uma estratégia de longo prazo de fazer empresas ganharem mercados externos para fomentar a competitividade delas, facilitando acesso a financiamentos e garantias. Isso é uma mentira, né? As empreiteiras que foram sabotadas pela Lava Jato estavam entrando no mercado externo, né? Inclusive tem os bolsominions mais ingênuos ficam fazendo denúncias, né? Foi fazer obra em Cuba, foi fazer obra em Angola, e aí não tem dinheiro aqui para, enfim, né? Por quê? Porque país grande, país para chegar num estágio realmente grande, tem que investir e sustentar e estimular o crescimento das multinacionais, né? E aí que ele diz aqui, né, o Brasil nunca implementou um modelo de internacionalização de suas empresas. Mentira, isso é mentira. O caso das empreiteiras é evidente que isso é mentira, né? Enfim, está tentando justificar o injustificável, né? E aí, enfim, quer dizer, né? Então nós vemos isso aí, ó, que isso aí para além, né, dessa questão do simulacro, que até a privatização é um simulacro, o argumento é falso, né? Existe uma outra questão, que isso aí não é também, né, não é outra coisa senão também o complexo de Poodle, que eu tenho ponderado aqui com vocês, que é isso, né? O estrangeiro gere melhor do que a gente, né? Essa retórica pobre se sustenta sempre com uma comissão bastante alta, né? Enfim. E aí, quer dizer, isso é sempre a volta do complexo de Poodle, né? Que está o tempo todo voltando. A gente tenta caminhar, a direita joga o país para trás. Tenta caminhar, a gente joga, né? A direita joga o país para trás, né? Enfim, pessoal, então esse é o primeiro ponto, quer dizer, inacreditável, né? Inacreditável. Os aeroportos no Brasil, e aí eu também tem uma outra notícia aqui, eu não sei se está aqui, se eu separei também, ou se foi a única, né? Deixa eu ver aqui. Foi a única. Mas eu li uma outra aqui também, que a maioria dos aeroportos no Brasil está nas mãos de empresas privadas e de estatais, né? Lá de fora, certo? Que é um absurdo, né? Enfim. Bom, vamos agora para a segunda notícia, que é a notícia do Campos Neto, certo? O Campos Neto, vamos lá, deixa eu botar aqui na notícia dele, está aqui notícia do Brasil 247, Campos Neto confirma que sabota Lula e sinaliza que pode ser ministro de Tarcísio. O presidente do Banco Central admitiu seu projeto político de assumir um posto em um governo bolsonarista. Isso não surpreende, né? O que é interessante é isso vazar, né? Porque aí a gente pode mostrar mais abertamente ainda do que já era, né?
o caráter ideológico do Campos Neto, o caráter ideológico da direita brasileira, enfim, e o fato de que esse papinho de independência do Banco Central é uma conversa fiada para boi dormir, né? A notícia vai dizendo aí, né? Apesar de ter despistado sobre o seu futuro após deixar o comando do Banco Central, o presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, começou a traçar um caminho político, sugerindo que aceitaria ser ministro da Fazenda em um eventual governo comandado pelo atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Campos Neto deixará o Banco Central ao final desse ano, quando termina o seu mandato, tá? E aí, segundo informações da Folha de São Paulo, o presidente do Banco Central, que é bolsonarista, assim como Tarcísio, sugeriu ao amigo que se consolide no Palácio dos Bandeirantes para se lançar à presidência da República consagrado. Está fazendo um monte de bosta lá em São Paulo, mas enfim, né? E aí, para finalizar, tá, eles dizem: o governo do presidente Lula vem cobrando de Campos Neto corte na taxa básica de juros, a Selic, enquanto o presidente do Banco Central diz que não é possível adiantar novas reduções. A gente tem a maior taxa de juros do planeta disparado, né? Ele também vem sendo premiado por bolsonaristas e proferindo discurso em defesa do Estado mínimo. Quer dizer, se ele defende o Estado mínimo e existe uma outra alternativa, ele é ideológico, ele não é independente, né? Isso não existe, certo? De acordo com a pesquisa Quest, isso aqui é uma coisa inacreditável, né? Que eu nem sabia dessa pesquisa. De acordo com a pesquisa Quest, divulgada no mês passado, o presidente Lula teria 46% de intenções de voto em 2026, enquanto Tarcísio de Freitas teria 40%, né? 8% nulo e branco e 6% não souberam responder. Tem 40% de pessoas que querem voltar ao governo Bolsonaro. Um negócio inacreditável, né? Inacreditável. Bom, e aí vale comentar aqui o seguinte, tem um comentário interessante aqui da Gleisi Hoffmann que vale refletir, tá? Ela diz sobre essa notícia do Campos Neto, né? Como que as palavras são sutis e muitas vezes até a esquerda, de maneira talvez ali irrefletida, sem pensar, né, muito bem, acaba caindo na retórica da direita. Olha só, ela está corretíssima no que ela fala, mas a questão está nas palavras, tá? Ela diz: Campos Neto faz política. Que outro presidente de Banco Central fica em convescote, jantares, conversas e homenagens com políticos de oposição e com o mercado como ele fica, né? Ele não tem nada de técnico, é político. Essa frase é chave, tá? Vamos voltar a ela. Ela continua: olhem o comportamento do Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, ou Christine Lagarde, né, que é a presidenta do Banco Central Europeu. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo, realmente, né? Não acontece em lugar nenhum do mundo. Depois de obrigar o país a pagar 800 bilhões de reais em juros da dívida em 12 meses, Roberto Campos Neto jantou com Tarcísio de Freitas no Palácio Bandeirantes. Foi a festa dos bolsonaristas para comemorar o prejuízo causado à economia e à população. É assim que planejam voltar ao governo em 2026, sabotando o governo Lula com o veneno dos juros, tocando terror no mercado e mentindo muito, como ensina Bolsonaro, o chefe de todos eles, né? Vamos voltar só àquela frasezinha que ela fala aqui no início, tá? Que o resto é intocável, né? É irretocável, né? Ela diz: ele não tem nada de técnico, é político. Na verdade, ninguém tem nada só de técnico. Todo mundo faz uma escolha política. Ele tá fazendo... Quando ele diz é preciso estar o tempo todo denunciando isso, olha, não existe independência do Banco Central. O Banco Central, quando escolhe uma política X que tem conexão com o ideário neoliberal, ele está escolhendo uma ideologia, ele está se vinculando a uma ideologia. Essa conversinha de Banco Central independente só se sustenta com leis aprovadas por um Congresso de maioria neoliberal, né? E que usa, né, essa palavrinha independente como um simulacro, para poder esconder o fato de que a escolha é ideológica, certo? Então, enfim, é tudo um simulacro. A direita brasileira é um simulacro do início ao fim, né? Então, enfim, eu acho que essa frase, só essa frase aqui deveria ser alterada sutilmente, porque ele não tem nada de técnico, é político, né? Todos são políticos, né? Todos são políticos e técnicos ao mesmo tempo, porque não existe um posicionamento que não seja técnico e político ao mesmo tempo, né? Ele está escolhendo. O que significa essa palavra técnica? Significa um fazer, significa um modo de funcionamento ali, né? Quer dizer, qual é o modo de funcionamento? É manejar os juros a partir de uma conexão com
a inflação ou com, enfim, algum outro indicador e tal, que interessa mais à direita para poder ganhar com juros. E a esquerda já pensa diferente, ela quer diminuir os juros para poder gerar emprego, para poder gerar queda de preço, para poder gerar, enfim, mais consumo, etc. e tal, né? Então, quer dizer, as duas escolhas são ideológicas, são técnicas e são políticas, né? É preciso denunciar isso justamente para poder tentar bater nessa farsa que é o simulacro dessa expressãozinha independente. Ninguém é independente, não existe isso. Em política, né, ninguém é independente, você escolhe um lado, certo? Enfim, então esse é mais um ponto aqui. E aí, o Campos Neto vai sair no final do ano, né? E agora olha só como é que já tem mais movimentações para poder manter a direita com o controle do Banco Central, mesmo com o governo sendo de esquerda. Vamos lá. O Haddad, né, já disse que a escolha do presidente do Banco Central vai ser natural e tudo mais. O mandato do Campos Neto termina no fim do ano e a indicação cabe ao presidente Lula, que é crítico da atual gestão e tudo mais, tá? E aí estão conversando sobre isso e tal, e aí diz o seguinte aqui: entre os nomes de possíveis sucessores está o de Gabriel Galípolo, que é o atual diretor de política monetária e primeira indicação do governo Lula para a autarquia, atualmente no cargo de diretor de política monetária do governo Lula. Também está no páreo o economista Marcelo Caiati, que foi diretor do Credit Suisse e é amigo de Haddad. Então, quer dizer, tem aí uma conexão ideológica também. E o nome de Paulo Piketty, diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos do Banco Central, também é cotado, tá? E aí, última notícia para a gente... Olha só isso aqui, vamos lá, hein? A notícia do Correio Brasiliense, tá? Agora de março de 2024. A autonomia ampla do Banco Central vira cabo de guerra. Campos Neto defende PEC, já existe uma PEC aí, um projeto de emenda à Constituição. Lembra que eu falei da questão da praia? Que eles primeiro criam uma PEC para poder proteger não sei quem. Daqui a pouco eles criam outra para poder liberar geral. Está acontecendo exatamente isso aqui. Criaram uma lei para poder criar a tal da independência do Banco Central. Agora estão querendo criar uma independência, uma autonomia ampla. Que é o quê? O governo não pode, o presidente não vai nem mais indicar o presidente. Quer dizer, é assim que a direita brasileira age. Vai ser assim com a questão da praia se deixar. Entendeu? Enfim, então tá aqui, ó. Campos Neto defende uma PEC que prevê independência financeira e administrativa da autarquia. Fala ocorre após críticas da presidente do PT, que é justamente a Gleisi Hoffmann. O sindicato também reprova essa proposta. O Banco Central ganhou autonomia operacional há cerca de 3 anos, ou seja, no governo Bozo, claro, né? Agora a PEC que tramita no Congresso quer garantir um novo passo na independência do órgão, né? Tá até maldito aqui, né? Porque maldito, né? Nos dois sentidos, porque não é mais um novo passo na independência, é um novo passo no vínculo à ideologia neoliberal, né? Vamos dizer o que é a coisa, pô, né? Segundo Campos Neto, a autarquia precisa ter quadros com capacidade administrativa comparável ao mundo privado. Comparável a qual mundo privado? Qual mundo privado? Ao mundo privado que destruiu a cidade de Mariana ou ao mundo privado bem-sucedido? Resta saber, né? Qual o mundo privado? Esse lá das pautas, né, do Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul? Qual né, dessa mulher aí que está querendo devolver a concessão? Qual é o que significa capacidade administrativa comparável ao mundo privado? As lojas americanas que deram um rombo de bilhões, né? O que significa isso? Parece que ser dono de empresa, ser do mundo privado, é ser Deus, né, na cabeça dessa gente, né? Por isso que a gente tem que ser ateu para poder criticar isso aí. E aí ele diz, né? Olha só o que ele diz, para finalizar aqui, tá? Deixa eu ver aqui para a gente finalizar. A autonomia é tirar o orçamento da AGU, né, a Advocacia Geral da União, e fazer melhorias para aperfeiçoar os quadros, para fazer melhores entregas para a sociedade. O trabalho do Banco Central é melhorar o Brasil, ajudar o governo e fazer com que as coisas funcionem. Conversa fiada, né? Então, pessoal, vocês veem que é um negócio assim inacreditável, né? Inacreditável. A direita brasileira é um câncer, Eles sugam tudo, querem sugar tudo. E mais, né? Além de sugarem tudo, eles ainda entregam uma parte disso que eles estão sugando para estatais de fora. Assim,
Não tem coisa mais complexa de poodle, não tem mais coisa medíocre, não tem comportamento mais subserviente do que esse de entregar para essa galera de fora e ainda entrega para a estatal lá de fora. Quer dizer, essa é a direita brasileira e são apenas mais 2 exemplos aí. Beleza, pessoal? Então a gente volta no próximo vídeo do canal. Tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.